Qual é a sua posição sobre a presença contínua de tropas americanas na Síria, onde atualmente há cerca de 90 soldados estacionados? A situação na Síria exige diálogo interno, sem intervenções externas. Com a queda do regime, o problema se resolve, sem necessidade dessas forças. Se houver desacordo, deve haver referência. A presença das forças na Síria não é adequada, precisa de base legal, ou devem sair para ajudar a Síria a ser segura e próspera. Se algo diferente ocorrer, haverá referência. Quanto à presença das forças na Síria, acho que não é adequada. Precisa de uma fórmula legal. Não é só a Turquia ou Israel. Soleimani foi a Putin que continuou a crueldade. Nós nos organizamos, gerimos nosso interior e respeitamos países vizinhos. Há muitas indagações sobre quem está lhe dando suporte. O Irã declara que é Israel e os Estados Unidos. Tem gente que diz que é a Turquia. Nem a Turquia, nem Israel, com certeza o Irã, quando entrou no Iraque, entrou junto com os americanos, que eles chamam de o Grande Satã. E quando vieram para a Síria, tentaram salvar o regime, mas não conseguiram. Qassem Soleimani foi até Putin e trouxe-o para continuar a sua crueldade contra crianças e mulheres. O que Soleimani não conseguiu fazer, Putin fez. Então eu digo que essas alegações não são verdadeiras e não são precisas. Nós nos organizamos sozinhos, gerimos nosso interior e respeitamos as particularidades de alguns países vizinhos, como a Turquia, que tem sua segurança nacional ligada de alguma forma ao que acontece na Síria. Eu sou um país fronteiriço, né? Ou seja, quanto ao Irã, ele está longe, não há um país vizinho, mas interfere na Síria de uma maneira não saudável. Então, eu digo que nós dependemos de nós mesmos e isso é algo conhecido e amplamente divulgado. A maior parte do que lutamos foi ou tomado do regime à força, depois reabilitado e usado novamente, ou de onde conseguimos os tanques. Todos esses veículos blindados e caminhões são propriedade do regime. A maior parte das nossas armas vinha dos próprios depósitos do regime. Mas às vezes, quando um lado perde, não quer analisar sua derrota de maneira lógica e parte para acusações. Acredito que o Irã deve revisar sua relação com a Síria, respeitando suas escolhas. Poderia estabelecer relações estratégicas corretas, sem enviar milícias como Zainab 1, Fatimi 1, Hezbollah e outros. Vieram lutar contra quem? Contra os deslocados. Acredito que a Síria entrará em uma nova era, com um novo capítulo da história, baseado no respeito mútuo dos interesses, priorizando os da Síria. Para manter interesses baixos, eles poderiam estabelecer relações estratégicas com a Síria sem agredir o povo. Todos vieram lutar contra quem? Eles lutam contra as pessoas deslocadas. Acredito que a Síria entrará em uma nova era, com um novo capítulo da história sendo escrito, priorizando os interesses da Síria. Senti que a ferida de 40 anos está se curando. O que mais me alegrou foi ver as pessoas voltando para suas casas. Eles estão a combatê-la primeiro, as pessoas que foram deslocadas e imigradas. E acredito que nos próximos dias a Síria entrará numa nova era e a terá. Hoje está a ser escrita uma nova história para a Síria. Prefiro não ser excessivamente otimista, mantendo preocupação e cautela para evitar surpresas e que a euforia da vitória nos faça esquecer de agir com cuidado no dever militar. Prefiro ficar preocupado e cauteloso para que não sejamos pegos de surpresa. Então, com certeza as pessoas vão se perguntar qual foi o motivo que fez você decidir aceitar fazer esta entrevista conosco. O que está acontecendo na Síria é importante para o mundo todo. Hoje, esse evento tem efeitos positivos que afetam a todos, porque a Síria se tornou uma fonte de preocupação e incômodo para o mundo. Ela se tornou um ponto de presença de milícias armadas e uma plataforma principal para a expansão iraniana na região, em detrimento dos países árabes e islâmicos, e também se tornou o maior produtor de Captagon do mundo. Acho que o evento corrige esse caminho, algo que o regime fez na Síria. É um evento de interesse global. O mundo precisa entender detalhes, ser informado e sentir-se seguro sobre certas questões. Também está preocupado com as razões do deslocamento e migração que causam problemas políticos, econômicos e sociais. Quanto à estabilidade na Síria, imagino que isso fará muitos voltarem. Nas áreas recuperadas, cerca de 1,5 milhão de pessoas não vivem em campos de refugiados. Acredito que seremos 0 campos após a reabilitação das áreas libertadas. Refugiados na Turquia, Líbano e Jordânia também retornarão. Até mesmo os refugiados na Europa voltarão para reconstruir seu país. Vamos reconstruir a Síria de maneira correta e saudável, se Deus quiser. Nas áreas libertadas,
Cerca de 1/3 das pessoas não estão vivendo em campos de refugiados. As pessoas voltarão para suas casas. Refugiados na Turquia, Líbano e Jordânia também retornarão. Refugiados na Europa voltarão para reconstruir seu país. Vamos usar essa rede para reconstruir a Síria corretamente, se Deus quiser. Houve uma unificação de facções em suas visões e estratégias militares antes da batalha. Universidades renomadas têm recursos humanos. Vamos usar essa rede para reconstruir a Síria. Facções unificaram antes da batalha. Hoje, são filhos do país, prontos para eventos históricos. Muitas pessoas perguntaram: como vocês trabalham com as forças apoiadas pela Turquia e o Exército Nacional Sírio? Simplificando, houve uma unificação de facções nas suas ideias militares. Hoje, essas facções são formadas por filhos do país. Portanto, ninguém vai hesitar em participar de um evento histórico como esse. Essa é a maior preocupação. Interesses pequenos não importam diante de uma grande conquista. Essa é uma oportunidade para que a vitória seja uma revolução unificada e que a Síria reconheça sua identidade. Qualquer problema, porque essa é a maior preocupação das pessoas. O que adianta ter interesses pequenos diante de uma conquista tão grande? Acredito que essa é uma oportunidade e um palco para que essa vitória seja, em primeiro lugar, uma revolução unificada de maneira correta e que a Síria se una e reconheça sua identidade. A propósito, a revolução está indo bem. A maior parte do povo que está com o sistema também é um povo revolucionário e apoia essa revolução, mas está à mercê dessa gangue que está no poder. Por isso, as pessoas nos recebem com festas e celebrações quando chegamos a essas áreas, porque todos são filhos dessas regiões.